Hoje eu quero convidar você para o Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Quem acompanha as minhas mensagens na TV, no rádio, sabe que eu sou apaixonado por esse Evangelho. João capítulo 1, versos de 1 a 4. Está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, quando escreveu o seu evangelho, já era um senhor idoso. Ele, inclusive, era o único sobrevivente dos apóstolos. João foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever novamente a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. E João, quando escreveu o seu evangelho no final do primeiro século da nossa era, ele estava escrevendo para uma geração que não havia conhecido Jesus, não havia convivido com Jesus. Nesse tempo, a Igreja de Deus estava sendo tremendamente perseguida. Então, um dos objetivos desse evangelho é confortar a igreja que sofria perseguição por causa do evangelho. E a outra razão é que algumas heresias, alguns falsos ensinos estavam tentando penetrar na igreja cristã. Então, João escreve o seu evangelho e ele apresenta nesses versos iniciais Jesus como o Verbo de Deus. A palavra traduzida aqui por verbo, no original grego, é logos, que significa também palavra, narrativa, relato. A ideia de João é que Jesus veio exatamente para revelar a Deus. Você sabe que, assim, as nossas palavras expressam as ideias que estão em nossa mente? Então, quando João diz que Jesus veio como Verbo de Deus ou Palavra de Deus, a ideia é de que Cristo veio para revelar os pensamentos de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Verdade que o Senhor já havia se revelado antes, por meio da natureza, a revelação geral, a revelação natural. Deus também já havia se revelado através de muitos profetas, muitos escritores bíblicos, no caso o Antigo Testamento, a revelação escrita, a revelação especial, mas agora João diz que Deus está se revelando a nós através de seu próprio Filho, através da encarnação. Esta é a suprema revelação de Deus à humanidade. E eu me encanto quando João diz assim que Jesus, ele era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais ainda, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João deixa claro que Jesus Cristo é Deus, Criador, vida e luz. Sem dúvida que João está expressando a existência contínua, atemporal e ilimitada de Cristo antes da encarnação. Esse pensamento de João, sem dúvida, é o pensamento dos demais autores bíblicos. Paulo, por exemplo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, falando de Jesus, diz assim: Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acredite, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo é Deus em todos os sentidos. Você pode e deve adorá-lo, você pode e deve buscá-lo. Você e eu, nós não estamos sozinhos, porque esse Cristo bendito que morreu por nós, ressuscitou, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, Deus, ele está conosco. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui e te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pai, ajuda-nos, Senhor, a estarmos ligados a Ti, ao Teu Filho, ao Espírito Santo, por todos os dias da nossa vida, e a nossa prece em Jesus. Amém.